Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e aqui nesse vídeo eu vou fazer o comentário da prova da Cefaz do Distrito Federal de Direito Administrativo. Esse vídeo agora não é aquele vídeo imediatamente após a prova que a gente faz aquela correção mais rápida. Aqui eu vou corrigir com um pouquinho mais de calma, então esse vídeo é muito bacana, tanto se você fez a prova, como também se você não fez, mas quer aprender um pouquinho com a resolução de questões de uma prova de altíssimo nível. Esse vídeo está muito bacana, acompanhe ele com a gente até o final, que vai valer a pena. Pessoal, nós vamos corrigir as 8 questões de administrativo que caíram na parte de direito administrativo propriamente dito. Só que nós também vamos trazer aqui outras 3 questões da nossa disciplina que estavam espalhadas pela prova. E eu vou falar nesse vídeo sobre 2 possibilidades de recurso, então acompanha com a gente. E é legal porque mesmo na possibilidade de recurso, dá para a gente aprender bastante coisa sobre as questões que foram cobradas pelo avaliador. Deixa eu pegar aqui o nosso trocador de tela aqui e eu vou colocar no quadro junto com vocês que a gente vai fazer a nossa correção especificamente. Olha só, deixa eu avançar aqui e trazer para vocês a questão 14, que é uma questão de graça. Essa questão aqui é aquela que é feita assim, ó, eu não quero que ninguém erre essa questão e por isso que o avaliador trouxe ela para a gente. A questão fala para a gente assim, ó, o princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. O princípio da legalidade faz parte do nosso LIMP. E quando nós falamos do nosso LIMP de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós estamos falando do artigo 37 da nossa Constituição Federal. E pessoal, lá no artigo 37 consta que esses princípios se aplicam a toda a administração pública direta e também à administração pública indireta. Outra informação que vai constar lá é que esse princípio aqui se aplica a todos os poderes. Então, essa parte aqui ó, já torna a assertiva logicamente errada. E, além disso, ele coloca assim, ó, da União, dos estados, do DF e também dos municípios, ou seja, de todos os entes da federação. Então, não é só o Poder Executivo e também não é só o Poder Executivo Federal. Então, essa questão está errada logicamente. A partir de agora o bicho vai pegar. Questão 27 é específica para quem faz concurso no âmbito do DF, mas é uma questão que, se você pensar na Lei 812, ela tem a mesma lógica. Quando você goza da licença em virtude de doença em pessoa da família, aquela doença que algum familiar seu próximo fica doente e uma junta médica constata que é imprescindível a presença direta e imediata do servidor na prestação do auxílio. E quando houver uma incompatibilidade entre essa prestação do auxílio e o exercício da atividade profissional do servidor, ele pode tirar essa licença. E aí nós temos algumas condições. Tem as condições específicas na Lei 812 e tem as condições próprias da Lei 840. Aqui eu só vou falar da Lei 840, mas rapidamente, para a gente fechar a questão. Ela fala assim, ó, o servidor público do DF, essa questão. Exerceu atividade remunerada durante o gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família, o que se confirmou em processo disciplinar específico. Nessa situação, conforme a Lei Complementar 840 e suas alterações, os dias em que o servidor efetivamente exerceu atividade remunerada durante a licença serão considerados, para todos os efeitos legais, faltas justificadas ao serviço, caso a licença tenha sido concedida sem remuneração. Olha só, essa licença aqui, ela tem um período que ela vai acontecer com remuneração. Esse período com remuneração é um limite de até 180 dias no período de 1 ano. Então eu pego aqui um lapso temporal de 1 ano e durante até 180 dias ela é concedida com remuneração. Se o órgão médico competente constatar que a gente precisa de mais tempo, pode ser concedida a licença, porém nesse caso aqui será sem remuneração. Então o que extrapolar o prazo de 180 dias no período de 1 ano é concedido sem remuneração. Mas durante todo o período, seja com ou sem remuneração, essa licença não permite que o servidor desempenhe outra atividade remunerada. Afinal de contas, né, se ele está de licença, é porque ele precisa estar cuidando da pessoa. Então, mesmo quando ela é sem remuneração, ele não pode exercer atividade remunerada, senão é só voltar para o serviço e trabalhar aqui, que aqui ele também vai receber alguma coisa. Então, por isso que essa questão, a 27, também está errada. A questão 28, o bicho pega e pega mesmo. Ela fala assim, ó, em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do DF. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida.
por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato por meio da reforma. Pessoal, essa questão aqui, na verdade, essa prova, eu sempre gosto de falar para vocês o seguinte, o CESP não tem um avaliador. O povo às vezes solta esses boatos, o CESP adota o autor tal. O CESP não adota o autor X, Y ou Z. O CESP adota o autor que a pessoa que for elaborar a questão, ela abre o caderno, um livro lá no dia e monta as questões. Pode ser o Carvalho Filho, pode ser a de Pietro, pode ser o Bandeira de Melo, pode ser o Eli Lopes Meireles, pode ser o Marçal Houston Filho, pode ser qualquer outro autor, pode ser um artigo de internet de determinada pesquisa, não tem um autor específico. Mas normalmente, quando eles pegam uma prova, é muito comum da gente observar que naquela prova, basicamente todas as questões doutrinárias foram do mesmo autor. E nesse caso aqui, dá para perceber que eles adotaram o José dos Santos Carvalho Filho como referência, né? Eu vou colocar só assim, ó, José dos Santos Carvalho Filho, vou colocar só José Carvalho Filho, para ficar mais resumido. E o Carvalho Filho, ele faz uma classificação da convalidação. E essa classificação é importante para a gente. Ele fala assim, ó, a convalidação é um gênero que comporta 3 espécies. Aí ele vai explicar para a gente assim, ó, a primeira espécie de convalidação, ele chama de ratificação. Essa ratificação aqui é a nossa convalidação do dia a dia. Porque o que acontece nessa convalidação? É quando o próprio servidor ou a autoridade superior corrige o vício de um ato administrativo, seja um vício de forma ou um vício de competência, quando isso for possível. Pode ser o próprio servidor ou a autoridade superior dele. Por exemplo, no caso de vício de competência, normalmente é a autoridade superior que faz essa convalidação. Só que a gente já encontra divergência na doutrina, porque a de Pietro, quando fala de ratificação, diz que a ratificação é a correção do vício de competência feito pela autoridade superior. O Carvalho Filho diz que a ratificação é a correção do vício de forma ou de competência com efeitos retroativos e pode ser feita pelo servidor ou pela autoridade superior, a depender de quem detiver a competência para isso. Então nós já temos uma divergência nessa parte. A outra forma que ele vai chamar aqui de convalidação, ele vai chamar de reforma. E o que é a tal da reforma? A reforma é quando você tem um ato que possui 2 efeitos simultâneos, ou seja, ele possui 2 objetos. Um objeto é válido e o outro objeto é inválido. E aí o que acontece? Quando a administração faz a reforma, ela chega e faz assim, ó, tira isso aqui e preserva isso aqui. Eu diria que isso aqui é uma anulação parcial do ato. É o exemplo justamente dado na questão. E o autor, o Carvalho Filho, quando ele exemplifica a reforma, ele coloca exatamente um exemplo de concessão de férias e de licença, aí diz que as férias estavam legais e que a licença era inválida. E aí a autoridade retira a licença e mantém, aí ele usa dessa própria expressão, ratifica as férias, mas acaba desfazendo a concessão da licença. Então a questão está certa porque ela segue exatamente o exemplo do José dos Santos Carvalho Filho. A última forma que o Carvalho Filho vai colocar para a gente, para fechar a nossa questão aqui, ele vai chamar de conversão. Eu vou colocar essa última forma aqui só para que a gente possa fazer o comentário completo da questão, né, e aí já entender direito certinho como que ele coloca isso. Então vamos lá. Ele chama de conversão uma situação semelhante à reforma. Ele fala que tem os efeitos basicamente parecidos com a reforma. Você tem um ato válido e um ato inválido. Aí a autoridade pública chega aqui, confirma o ato de cima, mas desfaz o ato inválido. Só que logo após desfazer o ato inválido, ela substitui essa parte aqui por um outro ato. Então tem um passo a mais do que a reforma. Por exemplo, você promove, no exemplo dele, você promove os servidores A e B, percebe que o A está certo, mas o B estava errado. Desfaz a promoção do B e aí promove o servidor que deveria ter sido promovido no lugar dele. Promove o C. Então eu desfiz a promoção do B e promovi o C em substituição a esse ato. Isso seria a conversão. Perceba que a reforma e a conversão incidem sobre o objeto do ato administrativo. E é aqui que mora a grande parte da divergência. Primeiro, o próprio Carvalho Filho explica que isso não seria bem uma convalidação. Ele coloca na nota de rodapé do livro dele, porque ele fala que está incidindo sobre o objeto,
que é um elemento extrínseco, que em tese não poderia ser convalidado. Aí ele fala, ou a parte viciada não está sendo convalidada. A convalidação é do ato como um todo. Mas a parte viciada, ou ela é retirada, ou ela é substituída por outra. Segunda divergência, a Maria de Pietro expressamente traz uma classificação diferente dessa daqui, e ela traz um sentido totalmente diferente para a reforma. Ela utiliza os termos conversão e reforma, mas fala que na conversão, que não seria também uma convalidação. Você faz essa correção, substituindo um ato por outro com efeitos retroativos, e na reforma, ela fala que você faz um juízo de conveniência e oportunidade, substituindo aquele ato por um novo ato com efeitos prospectivos, ou seja, para o futuro. Então não tem convalidação, não tem desfazimento, não tem nada disso. O exemplo dela é quando você faz uma desapropriação parcial e depois você substitui por uma desapropriação total daquele imóvel. Isso não é convalidação, ela mesma explica isso. Portanto, é uma questão que está certa, é uma questão que segue o Carvalho Filho, é uma questão bacana. Primeira parte. Segunda parte, é uma questão que tem divergência na doutrina. E se tem divergência, é uma questão que, no meu ponto de vista, deveria ser anulada. Mesmo assim, dá para a gente aprender bastante com essa questão. Fizemos uma ótima revisão de convalidação, mas se você fez a prova, interpõe o recurso com os argumentos que eu falei. Lá no artigo escrito, eu tenho todas as referências bibliográficas para fazer isso. Dá para a gente avançar mais um pouquinho? Dá. Nós temos a questão 20. Vamos colocar aqui, né? Eu coloquei como correto. Calma aí, deixa eu pegar. Coloquei como correto, mas você pode colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar a nossa caneta aqui de volta. Se você fez a prova e quiser, você pode interpor um recurso com base nos argumentos que eu coloquei aqui. Pessoal, questão 29. Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco, a mera ocorrência de ato lesivo causado ao poder público à vítima gera o dever de indenização pelo dano pessoal ou patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou da demonstração de falta do serviço. Não obstante, em caso fortuito ou força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada. Vamos analisar essa questão sobre duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva geral, essa questão está devidamente correta e ela é sensacional. Porque ela fala assim, ó, teoria da responsabilidade objetiva. Correto, sabemos que a responsabilidade estatal é objetiva. Sabemos que a teoria que fundamenta é a teoria do risco. E a teoria do risco tem duas características. Primeiro, que a responsabilidade do Estado é objetiva, logo independe de dolo ou culpa. E segundo, que a responsabilidade civil do Estado admite excludentes. Aí vamos lá. A mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder público à vítima gera o dever de indenizar pelo dano pessoal ou patrimonial. Perfeito, porque o dano ele pode ser material ou moral, né? Independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais, perfeito, porque a responsabilidade é objetiva, ou da demonstração de falta do serviço. Perfeito, porque aqui eu estou falando de uma responsabilidade por ações estatais, então independentemente de falta do serviço ou até mesmo de uma ilicitude desse serviço. Perfeito aqui também. Aí continua, não obstante, em caso fortuito ou força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada. Vamos analisar isso sobre dois pontos. Primeiro, o Carvalho Filho ele coloca o caso fortuito ou força maior, genericamente, ele classifica isso aqui como fatos imprevisíveis. E ele fala pra gente que é o seguinte, esses fatos imprevisíveis, em regra, configuram uma excludente da responsabilidade civil do Estado, porque elas rompem o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido. Todavia, ele no mesmo exemplo utiliza um termo que ele chama assim, ó, de concausas. O que são as concausas? Concausas, ele está falando que é o seguinte, olha, se acontece um dano decorrente de um terremoto, o Estado não tinha como prever tal situação e não tem nem conduta estatal nesse tipo de caso. O Estado não pode ser responsabilizado por isso. Se acontece uma chuva forte, não foi o Estado que causou o dano, foi a chuva. É um evento imprevisível, um fato que o Estado não controla. Agora, se, por exemplo, além da chuva, houve uma falha do Estado que contribuiu para a ocorrência do dano, nós temos uma concausa, a chuva e a falha estatal. Nesse tipo de situação, o Estado pode responder. Nesse tipo de situação, nós teremos uma responsabilidade civil do Estado presente, porém será uma responsabilidade mitigada. O que é responsabilidade mitigada? É uma responsabilidade atenuada. Então, o que pode acontecer?
Você pode excluir a responsabilidade civil do Estado, o que é a regra geral, quando o evento imprevisível alheio à vontade estatal causa um dano, não tem responsabilidade do Estado, mas o Estado pode responder pela sua parcela de responsabilidade. Por exemplo, uma omissão em realizar manutenção de bueiros. Nós temos uma enchente, uma enxurrada, o Estado não responde pela chuva forte, mas responde pela sua omissão em não ter realizado a manutenção dos bueiros. Ele talvez não seja responsabilizado por indenizar tudo, mas na medida da sua culpabilidade haverá responsabilidade estatal. Logo, ela é mitigada e por isso que essa questão aqui está correta. Então, assim, na prova, eu marcaria essa questão como certa, sem dúvidas. Porém, onde é que pode caber um recurso aqui? Recurso aqui forçando um pouquinho, tá? Eu não gosto dessa teoria que eu vou colocar aqui, mas é autor consagrado. Novamente, a Maria de Pietro. No artigo comentário eu vou colocar para vocês. A de Pietro diz que caso fortuito não é excludente e força maior é excludente. Eu não gosto disso porque diferenciar caso fortuito e força maior é uma atrocidade. Porque alguns autores falam uma coisa, outros falam exatamente, mas quando eu digo inverso, é exatamente o inverso. Então, o livro do Carvalho Filho é muito melhor, não estou advogando para um lado ou por outro, mas é muito melhor nessa parte, porque ele fala assim, ó, a gente não vai diferenciar caso fortuito ou força maior. Vamos considerar os dois como fatos imprevisíveis e ponto final. A Maria de Pietro, ela já faz uma análise que também é bacana, mas ela coloca caso fortuito com um sentido, força maior com outro, e diz que caso fortuito não é excludente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque em 2017/18, o CESP anulou uma questão em que ele colocou caso fortuito numa alternativa, força maior numa outra alternativa, diz que força maior era excludente e caso fortuito não era. O pessoal interpôs recurso, eles anularam por divergência doutrinária. Ora, se tinha divergência doutrinária lá, também tem divergência doutrinária aqui, né? Então a banca tem que parar com essa mania de cobrar tema uma hora num sentido, outra hora no outro. Então cabe recurso alegando divergência na doutrina sobre esse aspecto. Referência está no artigo escrito para vocês poderem pegar. Ainda assim, né, para a gente aprender, eu diria assim, ó, se você for julgar qualquer outra questão, julga com base nessa daqui, que essa questão é a melhor. O recurso aqui é só para pegar no pé da banca mesmo, ou se você errou a questão, porque já houve divergência em outras provas. Dá para avançar? Dá, vamos chegar na 30. Concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração delega a terceiro a execução de um serviço. Ótimo, essa parte aqui não tem dúvidas. Para que este realize em seu próprio nome e por sua conta e risco, também perfeito. Porque, por exemplo, quem é que presta o serviço de telefonia para você? É a Viva, TIM, a Clara, Oi, são elas que estão prestando o serviço. Não é o Estado, esse serviço foi delegado para elas. Então é conta e risco e próprio nome das concessionárias. Ótimo, né? Avançando mais um pouco, ele fala assim, ó, sendo assegurada ao terceiro a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário, que é fixado pelo preço da proposta vencedora da licitação. Vamos lá. Quando nós falamos da remuneração de serviços públicos, nós temos que ter o seguinte em mente. Remuneração de serviços públicos pode acontecer por meio de taxa ou pode acontecer por meio da chamada tarifa, também conhecida como preço público. Qual que é a diferença desses dois instrumentos? Quando nós falamos da taxa, a taxa é uma espécie de tributo. Então a taxa entra quando aquele serviço ele tem uma natureza compulsória, ele tem uma natureza obrigatória. Por exemplo, a taxa que nós pagamos em virtude do combate ao incêndio, né? Se você abrir determinado estabelecimento comercial, você vai ter uma taxa lá de prevenção e combate a incêndio. É obrigatória, não tem como você escapar disso aqui. Então é taxa. A tarifa, por outro lado, é quando você tem a prestação de algum tipo de serviço de natureza facultativa. Tem bastante dificuldade em alguns casos concretos para a gente dizer se seria facultativo ou não, mas esse aqui é o sentido conceitual. Normalmente aqui, quando a gente fala de cobrança de tarifa, nós estamos falando daqueles serviços industriais ou comerciais que são passíveis de delegação. É o caso, por exemplo, do transporte público. Você pode ir com seu carro ou pode pegar o transporte público. E se você pegar o transporte público, você paga uma tarifa. Então, o usuário paga uma tarifa para remunerar a concessionária. Logo, a questão está devidamente correta nessa parte aqui também, que é fixada pelo preço da proposta vencedora e não pode ser alterado unilateralmente
pelo poder público ou pela concessionária. Por que não pode? Porque isso é cláusula econômica e financeira. O contrato está equilibrado com a proposta vencedora da licitação e você não pode alterar isso de forma unilateral. Tem que existir um acordo entre as partes. Tem algumas decisões do STJ considerando ilegais alterações unilaterais do valor da tarifa cobrada na prestação de serviços públicos. Por isso que essa questão aqui está devidamente correta. Lembre-se, cláusula econômica e financeira não pode ser alterado unilateralmente. Correta a questão 30. Vamos agora avançar mais um pouquinho. Galera, só lembrando que essa numeração, devia ter falado no começo do vídeo, né, 2 recados que eu não dei para vocês no começo do vídeo. Essa numeração é a numeração do caderno que eu recebi, não é uma numeração padrão, então você tem que olhar a questão para fazer a sua correção. Segundo, eu estou todo queimado, devo estar com a cara de queimado aqui, porque eu estava no porta de prova na Cefaz DF, então a gente não passou protetor, fizemos uma besteira gigante. Eu estou queimado, Ricardo Vale está queimado, está todo mundo assado aí do porta de prova, mas mesmo assim foi uma experiência muito bacana. Uma questão sobre a Lei 13.303, que é a lei das estatais, e ela diz assim, ó, ocorre superfaturamento quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressamente superiores aos preços referenciais de mercado. Não olha só, vou explicar para vocês uma diferença que está lá na lei das estatais. Se eu não me engano, isso aqui é artigo 31. Se não for 31, deve ser o 30, tá? Mas se eu não me engano, está lá no artigo 31, sim. Nós temos o chamado sobrepreço e nós temos também o chamado superfaturamento. Qual que é a diferença desses dois aqui? O sobrepreço, ele diz respeito ao orçamento. Tá? Eu não vou colocar exatamente orçamento, porque a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas vamos colocar assim, ó, orçamento para fins de licitação. Eu vou explicar para vocês o porquê que tem que cuidar um pouquinho com essa história do orçamento, porque a banca pode fazer uma pegadinha, tá? Esse aqui é o orçamento para fins de licitação. Isso aqui é algo prévio, isso aqui é algo que ainda não gerou um dano. Sobrepreço é o seguinte, olha, quando a administração pagar, ela vai pagar mais do que deveria pagar, porque você está fazendo um orçamento errado, está colocando um valor bem acima, isso é um sobrepreço. Normalmente acontece na licitação ou imediatamente no momento em que você firmou o contrato. Então pode chegar no contrato? Pode, mas ainda não estou falando da execução desse contrato. Isso é um sobrepreço. Agora, quando isso aqui efetivamente gera um dano, e aqui quando eu estou falando de dano, eu já estou falando da execução contratual. Aqui a administração pública efetivamente tem um dano. E aí a lei das estatais nos traz alguns exemplos. Ela traz assim, ó, medições superiores ao que foi efetivamente realizado, qualidade do material abaixo do que deveria ter sido utilizado, orçamentos, por isso que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com o orçamento, mas a administração pagar a mais em virtude de um orçamento que foi realizado incorretamente, porque daí agora eu já estou falando do orçamento na fase de execução do contrato. Então, o superfaturamento é um dano que se concretizou. Sobrepreço, possivelmente nós teremos um dano lá na frente. Então o sobrepreço é prévio, o superfaturamento é já na execução do contrato. Então a questão fez uma inversão, porque quando os preços orçados para licitação ou contratados são superiores aos preços referenciais, isso aqui é um sobrepreço. Por isso que essa questão aqui está errada, ela trocou os termos. É só isso da lei das estatais na prova da Cefaz. Essa questão aqui é uma questãozinha sobre o pregão, sobre a Lei 9784. Questão bem tranquila, né? No pregão, a definição das exigências. Pessoal, definir as exigências, isso aqui ainda é a fase preparatória. Se você pegar a Lei 10.520, não precisa ir nem nos atos normativos, como ele falou. Você pega a Lei 10.520, você vai no artigo 3º, vou colocar assim, ó, artigo 3º, inciso 1. Lá você vai ver que a elaboração, a definição das exigências para fins de habilitação ocorre na fase preparatória. A fase externa, né, é aquela que acontece a partir da divulgação do instrumento convocatório. E quando você realiza a habilitação, não estou falando de definir as exigências, estou falando de fazer a habilitação, aí é fase externa. Mas agora, definir o que eu vou exigir, eu estou elaborando o instrumento convocatório. Então é fase preparatória e por isso que essa questão está errada. Questão 33. É impedido de atuar em processo administrativo
O servidor que tem amizade íntima com algum dos interessados no processo. Pessoal, amizade íntima ou inimizade notória é algo que tem uma natureza um pouquinho mais subjetiva. Você vai ter que demonstrar por que é uma amizade íntima ou inimizade notória. É algo que não é tão objetivo assim. Logo, isso aqui é causa de suspeição. Quando nós falamos do impedimento, que é o que está falando a questão aqui, o impedimento é algo mais objetivo. O impedimento está no artigo 18 da nossa Lei do Processo Administrativo. E aqui nós vamos ter lá o interesse direto na matéria, estar litigando judicialmente ou administrativamente contra as partes, entre outras situações. Então não é impedido, é suspeito de atuar no processo. E por isso que a questão 33 está errada. Bem tranquila. Questão 34. No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Aqui eu acho que eu não trouxe a redação para vocês, mas isso aqui vai estar lá, se eu não me engano, no artigo 58. Vou ver se eu tenho a lei aqui rapidamente, eu já pego o artigo para colocar para vocês, né? Então, aqui, vamos lá, estou com ela aqui aberta, então eu estou segurando no quadro aqui, mas vou colocar para vocês já. É o artigo 58 mesmo. Artigo 58, inciso 4, vai dizer para a gente assim, ó, os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. Logo, essa questão aqui está devidamente correta, né? Não tenho que discutir na 34. Pessoal, aí eu vou dar um pulo lá para as questões 159 e 160. Ela vai falar para a gente sobre a Lei 2834, que é a lei que recepciona a Lei 9784 no âmbito do DF. Só para vocês entenderem isso aqui. A Lei 9784 é uma lei federal, só vale para a União, não vale para os estados, não vale por si só para o Distrito Federal ou para os municípios. Porém, o DF e outros entes da federação também podem fazer isso. O DF adotou a Lei 9784. Como que ele fez isso? Eles elaboraram uma lei falando o seguinte, olha, aqui no Distrito Federal nós vamos utilizar a Lei 9784 para regulamentar os nossos processos administrativos. Então foi uma lei, seria como se eles tivessem dado um Ctrl+C, Ctrl+V na Lei 9784 e ter aprovado isso lá na Assembleia, na Câmara Legislativa do DF. Seria como se eles tivessem feito isso. Mas ao invés de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eles fizeram indireto. Ó, nós vamos utilizar as normas da Lei 9784. Foi isso que foi feito no DF. E essa lei aqui, houve uma discussão tanto na Lei 812, quando ela era utilizada, agora ela não é mais utilizada, tanto em relação à Lei 9784. Os nossos tribunais superiores, eles entenderam que é o seguinte, a legislação adotada, vou chamar de adotada, é a adotada no momento em que a lei do DF fizer a adoção. Se depois dessa lei é alterada no âmbito federal, essas alterações posteriores, elas não são automaticamente adotadas no DF. Vou explicar para vocês. Olha, no dia X, o DF elaborou a Lei DX, Lei Distrital X, dizendo o seguinte, olha, eu vou adotar essa lei federal aqui, ó. Então, qual a lei que a gente está adotando? A gente está adotando essa lei federal vigente na data em que eu fiz essa minha lei aqui. Eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V daquela lei hoje, eu congelei essa lei, ó, essa lei federal aqui eu vou utilizar aqui. Se depois essa lei federal é alterada, as alterações posteriores não são incorporadas ao Distrito Federal automaticamente. Então assim, alterou a Lei 9784 depois da Lei Distrital 2834, as alterações posteriores não são incorporadas automaticamente. O que o DF tem que fazer? Tem que pegar mais uma lei dizendo o seguinte, ó, além da lei original, eu vou adotar também essa alteração dessa lei aqui. Então ele tem que ir dizendo quais alterações posteriores que eles vão adotando. Então tem esse detalhe, tá? Tem essa possibilidade de pegadinha em questão de prova. Tanto que tem uma lei posterior que adota alterações da lei 9784. Tá, ok, agora você entendeu o contexto geral. Mas quanto aos direitos e deveres, foi adotado ou não foi adotado? Claro que foi. Nós adotamos integralmente a lei 9784. E o capítulo dos direitos e deveres não sofreu nenhuma alteração na Lei 9784. Então ele foi sim recepcionado, foi sim incorporado ao ordenamento jurídico do DF. Então apesar de toda essa explicação que eu fiz para vocês, ainda assim essa assertiva está errada, porque essa parte dos direitos, ela foi sim incorporada ao ordenamento jurídico do Distrito Federal. E a questão 160 é tranquila, né? A referida lei federal
impõe que o processo administrativo se inicie apenas por iniciativa do interessado. Pessoal, tem um princípio que é o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade permite que a administração pública inicie os seus processos por iniciativa própria. Então pode ser por provocação, mas também pode ser por iniciativa própria. O apenas aqui torna a assertiva errada, então a 160 também está errada. E agora sim, meia horinha de vídeo, comentamos aqui 11 questões, mas cara, deu para revisar muito e de forma bem aprofundada. Se gostou, deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal, um grande abraço e até a próxima. Aí a gente fica com aquela cara assim, tem que procurar o botão de encerrar, então vou encerrar o vídeo agora. Um grande abraço e até a próxima.